Neste programa de estreia, vamos conversar com o Rei do Acesso, que desfilou pelos campos de futebol do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná durante 22 anos. Ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre a trajetória profissional e pessoal do Rei do Acesso? Então vem com a gente! Hoje, nesse programa de estreia do HCast, é um prazer receber aqui nos estúdios do Portal Alegra Frank o Aládio José Knebel, 51 anos, natural da Ressaca da Rondinha, município de Mato Queimado. Casado com a Cleide, pai do Jean e da Ivana, jogou como zagueiro durante 22 anos, atuando como profissional no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Para nós, é um prazer recebê-lo aqui para esta entrevista de estreia do programa HCast. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história no futebol. Aládio, quantos jogos, mais ou menos, você disputou como profissional? Eu não tenho essa conta exatamente assim para te falar, mas eu calculo que seja entre 850 a 950 jogos que eu tive a oportunidade de participar. Talvez se fosse contar de um modo bem exato através da federação, talvez até poderia passar um pouquinho, mas eu estimo que seja mais ou menos entre 850 e 950 jogos. Você jogou como zagueiro, e o zagueiro mais defende do que ataca, mas marcou gols também. Quantos mais ou menos você marcou nessa trajetória? Olha, não foram muitos, eu acredito que deve ter sido mais ou menos entre 25 a 30, 35 no máximo que eu consegui fazer de gols. E esses gols de cabeça, pênalti, cobrança de falta? Na verdade foram bem variados, né? Teve de falta, teve de pênalti, teve de escanteio, teve de bola parada, mas na grande maioria foi de pênalti e bola parada. Agora vamos voltar um pouco. Você nasceu na Ressaca da Rondinha, Mato Queimado. Na época era município de Caibaté. Acredito que como a maioria dos jovens, você começou jogando na sua comunidade. Qual é o time que você defendia quando jovem lá na Ressaca da Rondinha? Exatamente. Nessa época nós tínhamos um time de futebol 7 na Ressaca da Rondinha, bem conhecido por sinal. Chamava-se Canarinho da Ressaca da Rondinha. Era um time que era formado pelas famílias ali da vila, né? Ao contrário de hoje, tinha muitos torneios de futebol 7 nas comunidades, né? E todas aquelas comunidades que vinham participar do nosso torneio, depois nós retribuía. E aí acabou que nós começamos a jogar bastante, a jogar seguido e tivemos ali vários títulos de primeiro, segundo e terceiro dentro do futebol 7. Ao contrário de hoje em dia, que as comunidades estão com poucos jovens, né? As famílias são menores, né? Tem menos famílias morando no interior. Naquela época tinha muitos times, tanto é que os times das comunidades tinham o primeiro time, tinha o segundo, tinha o veterano, né? Todo mundo jogava bola, né? Exatamente. Normalmente cada família tinha 5 ou 6 meninos, né, que jogavam futebol. E não era diferente. Lá em casa éramos 2, mas os vizinhos tinham 3, outros tinham 4, outros tinham 5. E acabava que montava os times mais fáceis, né? As primeiras vezes que eu joguei no União da Rondinha, eu participei do terceiro. Reserva do terceiro. Então tu imagina a quantidade de jogadores que tinha. E depois aí aos poucos fomos descendo para o segundinho, para o primeiro, mas era bastante gurizada, bastante times. E praticamente todo fim de semana nós tínhamos esse divertimento que era jogar futebol, né? E jogando lá na equipe da Rondinha, com certeza surgiu convites para jogar em outras equipes da região também? Na verdade, o pontapé inicial foi no futebol 7, na Ressaca da Rondinha. Depois nós estudávamos na Rondinha e participávamos da comunidade e acabamos jogando rapidamente na Rondinha. Então, aquilo ali foi uma vitrine muito boa para nós ali e através dali nós já começamos a jogar campeonato municipal de Caibaté, onde fomos campeões em 89 no primeiro campeonato. E ali então abriu as portas para muita gente, né? Ficamos muito conhecidos e um título sempre dá uma visibilidade grande para nós. Após esse título ali eu já comecei a jogar na seleção de Caibaté e aí o pessoal já começa a incentivar mais também, né? Isso foi importante também para minha carreira. E como é que surgiu o convite para você ir adiante, para você sair ali de Caibaté, Mato Queimado? Como é que você saiu dali para então encaminhar a tua carreira como jogador? Foi assim, ó, o Internacional de Porto Alegre, eu fiquei sabendo que numa data específica eles iam vir a Catuípe para fazer um peneirão.
E aí já comecei a mentalizar, eu vou nesse teste, né, cara? Eu vou dar um jeito e vou ir, né? Só que eu não sabia nem onde é que era Catuípe, né? Aí um dia eu falei pra mãe, eu tô indo pra fazer o teste. A mãe disse, meu Deus, tu vai se perder, né? Nunca tinha saído da ressaca, né? Eu disse, não, mas eu vou dar um jeito, eu vou. Aí peguei a minha bicicleta e fui lá em Quebra-Até perguntar onde é que era Catuípe, né? Se fosse hoje seria fácil, eu mandava uma mensagem, né? Eu olhava no mapa, seria uma barbada, né? E aí fui lá com um amigo meu, me informei certinho, fui na rodoviária, tudo, peguei os horários de ônibus, voltei pra casa, daí eu falei pra mãe, eu vou ir, eu já sei como é que eu chego lá. Ah, mãe, deu desespero na mãe, né? Que esse guri vai se perder, né? Aí a mãe disse, não, tu vai, mas o teu pai vai junto. Eu digo, tá bom, então o pai vai junto. Daí fui a Catuípe para fazer o teste. Aí foi um peneirão no sábado e no domingo, mas aí nós chegamos com o pai de tardezinho lá numa pousada, em Catuípe. E aí ficamos para outro dia. Daí outro dia uma movimentação tremenda, né? Era no campo do Caramoru. Que existe até hoje, né? Sim, tem. Bem tradicional. E aí, para minha surpresa, né, que eu já não era acostumado com muito movimento, né, com muita aglomeração de pessoas, tinha 950 meninos para fazer o teste. Aí era de toda a região? Sim, toda a região que ficou sabendo foram tentar, né? E aí teve jogos sábado, a cada 10 minutos tinha jogo, né? Que tinha muita gurizada e separaram por categorias, então aí ficou mais fácil, né? E eu participava da categoria dos juniores. Daí fomos jogando lá, jogava 10 minutos, ficava 2 horas fora, depois jogava mais 10, 15 minutos, e daí foram selecionando, né? Aí no domingo de tarde ficaram 2 equipes, que o pessoal do Inter separou. E entre eles ficou eu, né? Eu fiquei num time e repartiram outro pessoal. E aí no final do jogo lá, o pessoal do Internacional reuniu os 22 lá, agradeceu todos lá que estavam. E aí falaram que daquele grupo de 950 passariam 5 jogadores, atletas, para continuar o teste em Porto Alegre. E dentre esses 5 estava eu, né? Aí eu fiquei muito feliz porque eu fui escolhido pelo Abílio dos Reis. Sim, o Abílio dos Reis é um profissional exemplar, conhecidíssimo. Um ícone, né? Exatamente. E aí o seu Abílio começou a chamou ficar pro lado, daí a pouco ele olhou para mim e falou assim, alemão, tu? Aí eu olhei pro lado para ver se não tinha mais ninguém perto de mim, daí ele falou, é tu mesmo. Aí eu fui pro lado. Aí separaram os 5, daí isso era no domingo e na terça-feira já marcaram para nós ir a Porto Alegre para continuar o teste em Porto Alegre, mais 3 semanas. Aí sim, cara, e a mãe enloucou de vez, né? O guri vai pra casa. Catuípe já era perto, a mãe estava preocupada. Agora em Porto Alegre, esse guri vai se perder, né? Não vamos, não tem o que fazer, né? Daí fomos para Porto Alegre, fiquei mais 3 semanas lá, cara. Mas lá é outro mundo, cara. Eu cheguei lá, eu tinha experiência de campeonato amador aqui da cidade. Onde é que era o centro de treinamento naquela época do Inter? Era no lado do Olímpico, do Beira-Rio, no caso, né? Tinha o campo A dos profissionais e o campo B dos juniores. Nós treinava ali no ladinho. Tu tinha que idade? Eu tinha 18 anos. Jogava de zagueiro já? Sim, eu sempre joguei de zagueiro. Quer dizer, um dia eu joguei de meio, depois o Paulo Rebolo, o treinador, me passou para zagueiro e daí me achei, ali me encontrei. Só que eu tinha uma desvantagem muito grande quando eu cheguei em Porto Alegre, a gurizada que estavam lá no momento, eles estavam já dos 8 anos, dos 10 anos. Então eu peguei os guri praticamente subindo pro profissional, né? Os caras muito experientes, grandes jogadores, né? E com vários anos de categoria de base, né? De experiência, exatamente. E eu cheguei lá praticamente cru, né, cara? Mas eu pensei comigo, eu vou aproveitar esse momento para me aprender, né? Mas aí nas graças dos guris, né, todo mundo me ajudava, né? A parte do aquecimento para mim era muito ruim, né? Que eu não tinha coordenação motora, né? Tive muita dificuldade. E aí no final de semana, sábado de tarde não tinha treino, domingo de manhã também não, e nem domingo de tarde, daí na parte do começo, né? Aí eu digo, não vou ficar parado, né, cara? Aí pedi um calção, um tênis lá e uma camiseta para o roupeiro, ele me emprestava todo final de semana. Aí eu dava minhas corridinhas na Avenida Beira-Rio, ali até lá o centro, no gasômetro, e voltava. Domingo de manhã também dava uma corridinha na areia e tal. E nessa aí que eu me dei bem, que domingo de manhã passava o treinador e via eu treinando, né? Claro, eu estava longe dos demais, mas estava me esforçando, né? Ele viu o que eu queria, né, cara? E eu pensei, cara, não tem como eu jogar de zagueiro nesse time aqui, cara. Vou ter que fazer alguma coisa diferente, né, cara? O que eu fazia? Treinava, me esforçava, né? E nessa aí que eu ganhei a confiança do treinador e principalmente do preparador físico também, que gostava muito de mim, né? E aí comecei a me aplicar daqui e dali, treinando, se esforçando, depois do treino pedia para treinar, às vezes eles me corriam, não, tu tá cansado, vai mais pro treino e tal. E logo já comecei a me entrosar bem com os guris, treinar bem, aí treinava
na maioria das vezes eu treinava de lateral esquerdo, né? Porque na zaga não tinha como jogar, porque tinha 4 zagueiros pedindo passagem do time principal, né? Tem algum colega da época que virou profissional, que tu se lembra? Da tua turma? Teve, Franklin, mas não são muito conhecidos, né? Ah, sim. Um zagueiro, o Emerson Paredão, que era um excelente zagueiro, ele em pouco tempo ele foi para Portugal, jogou 2 jogos só no Internacional, no profissional. Foi para Portugal, ficou um ano, já foi para Inglaterra, já foi o melhor zagueiro do ano lá. Então esse se destacou e teve uma carreira longa, né? Para te ver como a peneira do futebol é estreita, né? Porque ali em Catuípe de 950 escolheu 5. Sim, sim. No Inter, no Grêmio, os grandes clubes, eles têm 30, 40 juniores e às vezes não revela ninguém no ano. Às vezes sobe 1 ou 2, às vezes sobe e fica pouco tempo, como a gente diz aqui no interior, não deu certo. Alguns seguem carreira. É uma carreira muito difícil de vencer, né? É muita gente para poucas vagas, né? É muito disputado e a rivalidade é muito grande, né? O espaço é pequeno para muita gente e alguns têm uma sorte um pouco maior, alguns têm uma oportunidade, outros não têm, então isso aí varia Também muito, né? tem, né? Mas normalmente por ano, assim, na dupla Grenal, que tem investimento alto, sobe um jogador, às vezes sobe 2, né? Desses 2, às vezes um se destaca, o outro já tem um pouco de dificuldade. Mas é bem complicado, tem que ter muita perseverança. Tu ficou quanto tempo no Inter? Eu, na verdade, fiquei apenas 1 ano. Sim. Eu estava bem. Aí no final do ano, nós estávamos prontos para ir para a Taça São Paulo de Juniores, aí trocou o treinador, né? Uhum. Aí o treinador pegou a gurizada mais de baixo, mais nova, no caso do infantil, que era a turma do Argel ali, do Caíco, aquela turma, que depois subiram para o profissional. E levou a São Paulo, daí nessa eu fui dispensado, né? Mas eu estava tranquilo, porque eu sempre estava chegando, né? Mas tem um jogador que estava 8, 10 anos ali que foi dispensado. Era uma chance de demonstrar, daqui a pouco não ficava no profissional do Inter, mas poderia ir para outra equipe, né? Porque a Taça São Paulo é um grande mercado, né? Sim, é uma vitrine, né? Uma vitrine muito boa, porque vem empresários de fora para observar justamente essa gurizada, né? E eu não consegui, mas eu estava próximo, mas não consegui mais, não fiquei muito triste, porque... Daí terminou a tua trajetória no Inter, tu pensou, vou ser jogador de futebol? Eu estava decidido que eu ia tentar ser profissional de todas as maneiras, já que eu estava em Porto Alegre e não podia voltar, né? O que aconteceu? Eu peguei minha liberação, 91 no caso, e aí fui na federação em Porto Alegre para liberar minha ficha. Sim. E lá eu vi um rapaz com a camiseta do Caxias, eu pensei, vou encostar nele, né? Aí conversei com ele, me identifiquei e tal, ele se identificou também. Daí eu falei, tô sendo dispensado do Inter, eu queria uma oportunidade, daqui a pouco e tal, fazer um teste lá com você. Daí ele falou assim, se tu tiver alguém que mora em Caxias, um parente, um amigo, para tu ficar na casa dele, eu te arrumo na hora, tu já pode ir lá amanhã. Só que na concentração o Caxias não tá mais tendo espaço, né? Eles não estão hospedando mais ninguém. E eu não tinha ninguém em Caxias, né? Aí fiquei no estado lá, morando mais uns dias lá, daí um rapaz de São Leopoldo veio lá e aí conversando, daí ele falou assim, lá, fiquei sabendo que foi dispensado, eu digo, fui. Daí ele falou assim, tu quer fazer um teste no Aimoré? Daí eu disse, mas o que tu é lá? Ele disse, não, eu conheço muito bem os caras lá. E daí eu falei assim, tá aí, como é que nós vamos lá? Daí ele falou assim, não, eu te levo lá, eu arrumo carona contigo e te levo lá. Eu digo, tá, então vamos. E ele era muito amigo do Luiz Carlos Vinck, lateral do Inter, da seleção, né? Aí o que aconteceu, eu digo, vou encarar, não tinha mais nada, né? Digo, vou encarar, vamos lá. Aí fui lá, só mostrei a liberação do Inter, né? O cara falou assim, lá, tu já vai assinar ficha comigo. Treina normal e não te preocupa, tu já é meu jogador. Digo, tá bom. Aí treinei e fiquei lá. Aí disputamos o campeonato de juniores 4, 5 meses. E aí eu fui bem no campeonato lá também. Até fizemos jogos bons contra Caxias e Juventude. Daí o treinador já me puxou pra cima, né? E ali tu acabou se profissionalizando no Aimoré em São Leopoldo. No Aimoré, exatamente. Daí joguei 4, 5 meses no juniores e no meio do ano de 91 assinei meu primeiro contrato profissional e já comecei a jogar pelo Aimoré. Ali foi o pontapé inicial. O telespectador deve estar se perguntando, que eu falei lá na apresentação, do Rei do Acesso. De onde veio esse apelido Rei do Acesso. Mas antes eu lembro que se você está acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações e se você está nos acompanhando pelo Facebook, siga a página do Portal LH Frank. Também pode seguir as nossas redes sociais, tanto do Portal LH Frank quanto da MH Filmes. E se você é empresário e quer ver sua empresa destacada nesse programa, procure a mim ou procure o Igor Malesca. Tem um pacote publicitário bem interessante para você anunciar a sua empresa, o seu serviço
aqui no HCast. Agora voltando ao apelido Rei do Acesso. Esse apelido quem deu foi a 0 Hora, né? Porque o Aládio participou de 6 equipes que subiram da divisão de acesso para a primeira divisão. Quando você chegou em Rio Grande, no dia 13 de janeiro de 2013, para assumir como diretor de futebol do São Paulo, uma tradicional time do futebol gaúcho, a 0 Hora assim escreveu: Aládio é dos zagueiros mais famosos dos últimos tempos do Rio Grande do Sul. É nome certo quando uma bola é afastada com vigor. Isso foi escrito na 0 Hora em 2013, você já tinha parado, né? E tinha esse apelido Rei do Acesso. Então eu vou pedir licença aqui e vou enumerar as campanhas, né? Você foi campeão da divisão de acesso com o Inter de Santa Maria em 1998. Foi campeão da divisão do acesso com a Avenida de Santa Cruz do Sul em 1999. Foi campeão da divisão de acesso com o Novo Hamburgo em 2000. Um tricampeonato seguido, 98, 99 e 2000. Depois, em 2003, você foi vice-campeão da divisão de acesso com o Novo Hamburgo. Sim. Foi campeão da divisão de acesso com o Brasil de Pelotas em 2004. E depois foi vice-campeão da divisão de acesso com o Inter de Santa Maria em 2007. 6 oportunidades que a equipe que você participou subiu. Fale um pouquinho sobre essa trajetória e esse apelido que você teve do Rei do Acesso na época que você jogava. Na verdade, essa marca que eu conquistei foi através justamente dos títulos, né? No momento que eu consegui os 3 títulos seguidos ali, as equipes que pensavam em montar um time para subir, eles me procuravam, né? Algumas vezes eu já estava empregado e algumas vezes não, né? E aí acabou que isso virou uma marca, né? Que o pessoal comentava, o time que quer subir tem que levar o Aládio, o time que quer subir tem que levar o Aládio. E normalmente no time que eu ia subindo, né? Tanto é que eu consegui 6 acessos ali na corrida, né? Isso aí para mim ficou muito bom, né? Porque virou uma marca, né? Tanto é que foi reconhecido pela Rádio Gaúcha, pelo Jornal 0 Hora, né? Exatamente. E quando nós subimos o Internacional de Santa Maria, eu fiquei depois do jogo, eu quase não fui comemorar, porque eu fiquei dando uma entrevista pro Luciano Périco, Lucianinho. Sim. Eu acho que passou de 20 minutos, 30 minutos na 0 Hora, no caso na Gaúcha. Na Gaúcha, ele era repórter da Gaúcha, né? Cara, uma entrevista na Gaúcha, tu imagina para um jogador de interior, mais ou menos 15 a 20 minutos, é um prêmio, né? Que é um, Sim. É um reconhecimento, pelo um trabalho, reconhecimento por tudo aquilo que é feito, né, cara? Então eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento, né? E através disso eu fui para o São Paulo do Rio Grande como gerente de futebol, né? Sim, quando terminou a carreira. Depois que eu finalizei minha carreira. Você jogou em vários times, mas eu vi que você teve mais identificação com o Brasil, com o Novo Hamburgo e com o Inter de Santa Maria, que você ficou mais tempo, né? Sim. Você jogou também no Malutron, no Paraná? Sim, no Malutron. E jogou em Santa Catarina, no Criciúma? No Brusque. Ah, no Brusque. No Brusque de Santa Catarina, sim. E foram o quê? Foram 10, 12 times na carreira? Na verdade, sim, Frank, na minha conta tenho 14. 14. Só que, por exemplo, no Aimoré eu joguei 5 temporadas. Sim. No Brasil de Pelotas eu joguei 4, no Hamburgo eu joguei 4, no Internacional de Santa Maria eu joguei 3. Então, se fosse contar um ano por ano, eu devia ter jogado em 22, 23 clubes, mais ou menos, né? Sim. E lá em Pelotas, muitas pessoas não sabem, mas tem 3 times tradicionais, né? Além do Brasil e do Pelotas, tem o Farroupilha. E você jogou nas 3 equipes, né? Em Pelotas eu tive a oportunidade de jogar nos 3. Começando em 93 no Brasil, segundo semestre, depois eu retornei em 2004. Vocês foram campeão da Copa Rio Grande do Sul, em 93, né? Fomos campeão e fizemos uma campanha espetacular, cara. Jogos incríveis, jogos emocionantes, clássicos também, né? Sim. De muita rivalidade. Então foi um campeonato muito interessante esse também. E teve um caso em 2004. Sim. Teve o campeonato citadino da cidade, então é só clássico, é Brasil, Pelotas, Farroupilha e as demais equipes. E teve um brapel que vocês não terminaram com os 11. Na verdade, já começou cedo a festa, né, cara? 25 minutos do primeiro tempo, nós tínhamos 2 jogadores a menos num clássico. Valendo o título. Valendo o título da cidade e outro detalhe na casa do adversário, né, cara? E como é que terminou o jogo? Conseguimos, na verdade, saímos ganhando, eles empataram e nós viramos o jogo. Ganhamos de 3-2 na morte súbita, né, cara? Mas foi uma festa incrível, cara. Com 2 a menos. Com 2 jogadores a menos. E tu lá atrás espadando pra tudo que é lado. Nós não tínhamos o que fazer, né, cara? No normal nós já fazia isso, imagina com 2 a menos, né, cara? Mas assim, Franklin, foi um jogo emocionante, né, cara? Quem teve naquele jogo.
E antecedendo aquele jogo, nós tínhamos já jogado, que era um triangular, na verdade, né? E nós tínhamos jogado com o Farroupilha empatado, com o Pelotas no clássico, nós tínhamos ganho de 3-1. E aí, depois nós fomos para esse jogo. Só que nesse intervalo, nós treinávamos e ficávamos no hotel, né? Se alimentava, todo mundo se alimentava igual, tal, descansava. Foi uma preparação boa justamente para esse torneio, né? E teve um dia que o Rogério Zimmer, o treinador, liberou nós para ir para casa e aí marcou um horário para nós retornar. E tal horário, 2 horas da tarde, nós nos encontramos no centro para voltar. E aí o ônibus demorou um pouquinho para voltar e os torcedores passavam por nós e cumprimentando, os caras falavam assim, alemão, foi a minha melhor noite foi essa de ontem que você ganharam de 3. Só que não tinha acontecido o outro ainda, né? Sim. Daí os caras falavam assim, alemão, nós torcemos por ti que tu não tem ideia. Então, meu vizinho quebrou o rádio, o outro não sei o quê, o meu vizinho vendeu a TV para ir no jogo, então é mais ou menos nesse... Porque guardadas as devidas proporções, a rivalidade do Brasil e do Pelotas é tipo o Grêmio e Inter, né? É mais ou menos, se não for pior. Porque aqui em Cerro Largo teve vários jogadores de Pelotas que vieram jogar futsal. Sim. A gente conhece um pouquinho, né? Claro. O pessoal conta, né? Que lá a rivalidade é muito grande, né? Não, é demais. E outro detalhe interessante, né? Lá é Brasil ou é Pelotas, eles não torcem pro Inter ou pro Grêmio, né? E o Farroupilha, qual é a camada da população? É uma elite que é o torcedor do Farroupilha, pessoal militar? Como é que é lá? É bem diversificado. O Farroupilha é um time simpático, né? Que todo mundo gosta, então... É tipo o Zequinha de Porto Alegre. Exatamente. Fazendo um Sim, comparativo. mais ou menos assim. Daí o que acontece? O torcedor do Brasil vai lá e torce pro Farroupilha, o torcedor do Pelotas vai, aquele pessoal ao redor E se é ali. contra o time dele, sempre torce. Não, aí já esquece o lado, né? E quando torce, ele joga com o rival, daí torce pro Farroupilha. Claro, é bem assim que funciona. E o Farroupilha foi teu último time profissional como jogador, né? Sim, o Farroupilha, eu fechei minha carreira profissional em 2011 jogando no Farroupilha. E o Farroupilha tem um detalhe interessante, né? O presidente era coronel do Exército, foi 35 anos presidente do clube, um cara sensacional, cara. Eu gostava muito de conversar. E o Rogério Zimmermann já era técnico naquela época? Estava iniciando? Não, o Rogério estava iniciando em 2004 no Brasil, era o segundo time profissional dele. Ele tinha treinado 10, 12 anos do... Porque tem muita identificação também lá em Pelotas, né? Não, ele é rei lá. Sim, né? Depois daquele campeonato ali, do torneio cidadino, e logo após nós ganhamos a Série B com uma campanha extraordinária, melhor ataque, melhor defesa, melhor goleiro, time menos vazado, enfim, ele teve um reconhecimento muito grande, cara. Com certeza hoje, quando se fala em contratar técnico no Brasil de Pelotas, é sempre lembrado do Rogério, tanto é que ele voltou agora, Sim, né? sim. Fez campanhas boas. Você terminou a sua carreira em 2011 e você foi para o São Paulo de Rio Grande no final em novembro de 2011. Você ficou quase 3 anos lá? Na verdade, no futebol eu fiquei 2 anos mais ou menos. 2 anos. Eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos. Na verdade, deu 2 anos no São Paulo como gerente de futebol. Eu fui com um convite através do meu ex-colega Rudy, que jogou comigo no Brasil de zagueiro, Sim. em outras equipes, no Pelotas também, e ele me convidou porque ele precisava de alguém que fosse parceria com ele, conhecido, e conhecesse jogadores também, né? Que daí eu aceitei o convite e fui. O projeto era para, em 2 anos, nós colocar o São Paulo de volta para a Série A do Campeonato Gaúcho. O primeiro ano nós não conseguimos acertar, não deu muito legal o trabalho assim, de campo, de resultado. Mas aí no segundo ano nós acertamos em cheio, contratamos os caras lá de tirar o chapéu. Entre eles o Luciano, goleiro, o Alemendense, os caras bem conhecidos. E aí conseguimos acesso para a Série A. Campo lotado, em cima do Brasil ainda, né? Do Rogério Zimmer. Então, no teu caso, foi 7 acessos. 6 como jogador e 1 como gerente de futebol. 1 como gerente, exatamente. Mais 1 para currículo. 7 acessos. Na verdade, eu conto mais uns 2 ou 3, mas esse não é escrito. Porque alguns times que eu fui para jogar, que eles queriam só se manter, né? Sim. Aí o cara se mantinha. Claro. É praticamente um título, mas não é computado. Depende da situação de cada clube naquele momento, né? Exatamente. E depois que você saiu do São Paulo, você continuou trabalhando no meio do futebol? Depois que eu saí do São Paulo, eu fui para Vacaria com o Rudy técnico, e ele me convidou para ir como auxiliar. Uhum. Aí ficamos 1 mês em Vacaria, aí não deu certo lá, perdemos o jogo fora, empatamos em casa, daí eles mandaram nós embora, né? Sim. Aí futebol é resultado. Exatamente, resultado. Não, o negócio não andou, né? Aí eu pensei, eu vou dar um tempo pro futebol, né? Aí cheguei em Rio Grande e falei pra minha esposa, eu não vou trabalhar mais no futebol. Ela falou assim, mas o que houve? Eu digo, não, me aborreci, não vou. Aí eu tava jogando futebol 11 com o pessoal lá, o nome do time é Imigrantes. É um pessoal que de cidades de fora tem o seu negócio em Rio Grande. Sim.
E eu jogava com eles, entre eles eu... Você estava morando em Rio Grande? Então, eu ia jogando, sim, eu levei minha esposa, meus filhos, tudo morando lá, minha esposa trabalhando, os meus filhos estudando. E aí eu falei pro cara que eu jogava que eu queria ficar mais uns 2, 3 anos, até as crianças terminar o colégio, né? Sim, sim. Que eu queria ficar lá, eu ia trabalhar. Daí ele falou assim, "Não, vou ver alguma coisa pra ti." Daí um dia ele me ligou e perguntou se eu queria trabalhar em posto de combustível, né? Daí eu disse, pode ser. Daí ele falou assim, então amanhã de manhã tu vai lá lá perto do cassino lá e fala lá com o Jair Buffon, que é o dono, e conversa com ele que tem uma vaga. Aí fui lá com ele, falei com o Jair e tal, expliquei minha situação e tal. Daí ele falou, não, vamos trabalhar. Expliquei pra ele bem certinho, fui bem honesto com ele, ó, seu Jair, o negócio é o seguinte, ó, lá em casa tem um computador, se tiver ligado, eu olho as notícias, se tiver desligado, eu passo reto, não sei nem ligar, né? Isso 10 anos atrás, né? Sim. Mas eu preciso muito trabalhar e queria trabalhar. Daí ele falou assim, não, tá bom, tu quer trabalhar, é o que eu preciso, alguém que queira trabalhar, né? Sim. Daí ele falou assim, aqui no posto tem gerente, tem encarregado de pista, tem supervisor de loja e tem frentista. Daí eu falei assim, tu pode arriscar gerente, tu pode arriscar supervisor, pode ser de frentista. Daí ele falou, não, vou fazer o seguinte, então, tu vai trabalhar de encarregado para mim. Daí eu falei assim, e como é que funciona isso? Daí ele falou assim, é um frentista com uma responsabilidade maior. Daí eu falei assim, então faz o seguinte, tu me manda no teu posto que tu tem o melhor encarregado. Daí ele falou assim, tá bom, tu mandar lá no 29, tu vai lá e olha o Charles, que ele é meio baixinho e tal, cabelinho pro lado e tal, tem um prisma prata, tu observa o que ele faz. Eu digo, daqui 2 dias eu te ligo, se eu tenho condições de fazer ou não, né? Aí eu fui lá, eu olhei e tal, eu acho que eu dou conta, né? Daí liguei pra ele, seu Jair, eu aceito, tá bom, passa adiante, vem falar com o fulano que já vão te encaminhar. E através dali, consegui uma profissão, né? E ainda voltando do futebol, então terminou a vontade de seguir no futebol depois dessa experiência em Vacaria, não quis mais ser técnico, auxiliar, nada. Na verdade, aí eu tava muito corrido, na verdade, eu vinha de 2 anos do São Paulo muito desgastante, né? Que quando eu cheguei Chegou no limite. quando eu cheguei no São Paulo eu fazia muitas coisas que acabaram me sobrecarregando, né? Sim. Eu fazia trabalho de gerente, mas Clube pequeno, né? era muito corrido e não parava, né? Tava sempre em movimento, né? E no futebol é muito trabalho, é muita responsabilidade, né? Ah, com certeza. Por exemplo, dia de jogo, se não tiver brigado, não tiver médico, não tem jogo, né? Sim. Então, tu tem que organizar tudo, isso aí, no dia do jogo tem que estar perfeito, né? Sim. E qualquer problema que dá, de quem que lembra... E tem programa extra-campo, tem programa de campo, é muita gente alimentação, né? Hospedagem, viagem... Saúde do jogador, né? Sim, principalmente isso aí ocupa um tempo muito grande, né? Você está acompanhando o HCast, que é um programa de entrevistas no formato de videocast do portal MH Frank em parceria com a MH Filmes. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você está nos acompanhando pelo Facebook, siga a nossa página e fique sabendo as notícias diárias da Cerro Largo e região. Agora vamos encaminhar a última parte dessa entrevista com Aládio Knebel, o rei do acesso, ex-zagueiro profissional, jogou 22 anos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, está nos contando aqui sobre a sua trajetória profissional e agora nessa parte final também sobre a tua parte pessoal. Como é que você veio parar em Cerro Largo? Com que ano você veio para cá? Foi assim, cara. Como eu tinha te falado antes, eu queria ficar mais ou menos 2, 3 anos em Rio Grande. As crianças terminaram a escola. Exatamente. Aí terminaram o 3º ano e tal, daí nós resolvemos ir para cá, porque lá nós pagávamos aluguel e aqui nós temos a nossa residência, né? Nossa, sim, né? Sim. Tá. Daí decidimos vir para cá. Aí, quando eu fui dar notícia pro Jair lá, o Jair Buffon, que é o dono, ele tentou me colocar aqui... Eles têm uma rede de postos, né? Tem uma rede grande, mais de 80 postos. Sim. Quem anda pela estrada sempre vê os postos do Buffon, né? Sim. Aí ele queria me colocar aqui em Santa Rosa, eu disse, não dá, já era muito longe, né, cara, vou estar só na estrada, né, cara. Daí ele falou assim, mas tu vai embora, cara, vai precisar de ti aqui, não, vou ter que ir pra isso, né, cara, tá bom. Aí vem pra cá, aí eu fiquei no seguro-desemprego mais ou menos, acho que 5 meses e um pouquinho, né, e aí quando tava por terminar, eu comecei a distribuir os currículos aqui na cidade, né, mas aí tem uma vantagem de a gente ser conhecido, né, claro. E tal, né. A família da minha esposa também sempre consultava com o Dr. Carlinhos, né? Parte dentista já de anos, né? Porque ali o pessoal do Mato Queimado ali tem muita relação comercial com o Cerro Largo, né? Sim. Pela facilidade do acesso ali na Tremona, tem muita integração esportiva, cultural e também comercial, né? E aí comecei a distribuir currículo aqui na cidade e tal, nos postos de gasolina, aí passou os dias, minha esposa encontrou o doutor no centro, né? Você tem para aí? Sim, voltamos para cá. E o horário que faz? Foi que ano isso? Isso foi em 2017. 2017.
Daí a minha esposa falou, não, Aládio, eu trabalho em posto de gasolina, né? Fala pro doutor, né? Aí o doutor disse, não, manda ele lá em cima, depois vamos conversar com ele. Daí eu levei o currículo lá e já... Tá até hoje lá. Já se passou 6 anos, eu tô lá com o doutor, né? Graças a também a minha esposa e a família da minha esposa que sempre foram. Então os vínculos familiares facilitaram, né? Exatamente. Falta você ser conhecido também e já ter a profissão. Já veio lá do Rio Grande do experiência, né? Principalmente com isso, né? Eu já vim com o currículo lá de 2 anos e meio do Buffon, né? E aqui, além de você morar aqui, você tem a sua profissão, tu acompanha o esporte circularguense, acompanha aí a... Acompanhamos o futsal, sim. Gosta de ir nos jogos lá no ginásio? Praticamente nós estamos direto assistindo os jogos lá. Eu não tenho uma leitura boa assim do futsal, né? Porque diferente, né? Diferente assim, mas nós gostamos muito de assistir o jogo, né? E somos uns torcedores bem gritalhão ainda, né? Nós vamos para incentivar mesmo, né? Não, é muito bacana, né, cara? Principalmente no passado, nós poucos jogos nós perdemos. E os jogos de futebol 7, futebol 11, tu costuma ir ou não acompanha muito? Agora, com essa pandemia, nós demos uma parada, uma segurada, né? Mas foi bem geral, né? Mas nós gostamos muito de ir, porque aqui no lado, na Catarina, né? Sim. Tem uns torneios bons ali, e o lugar é bonito também, né? Sim. Prazeroso de ir lá. E além disso, tem uns colegas meus aqui de Santo Ante que jogam direto ali, né? No Catelli, que jogou comigo no Pelotas, Marcão, o Ives, esses caras passam direto aqui no posto, então nós temos uma convivência grande com eles, então, na medida do possível, nós estamos querendo cada vez ir mais, né? E é interessante, né? Sair de casa também, passear um pouquinho e encontrar os amigos, claro. Né? Trocar uma ideia, né? Porque o esporte é um meio de integração muito interessante, né? Talvez um dos maiores e dos melhores, né? Porque tu tá no lado de um campo, tu nem se conhece, daí tu pergunta como é que foi o jogo. Não, tá 1-0, mas o cara lá tá destruindo o jogo. Como é que é o nome do cara? E tu é quem? E tu mora onde? Mora onde? Parente de quem? Ah, nós somos parentes. Quando eu vejo, nós somos parentes, Então, é isso aí. Eu vejo o futebol como uma integração muito grande. E em cidade pequena é por exemplo, chega sábado de noite, o pessoal vai pro ginásio. Claro. O Léo Missioneiro, né? É praticamente uma coisa garantida, certo, né? Mas é muito prazeroso também, né? Que o estádio cheio, o time jogando bem, né? É bem bacana mesmo. Para nós foi uma satisfação recebê-lo. Nós estávamos conversando com Aládio José Knebel, ex-zagueiro profissional de futebol de campo, né? O rei do acesso. E nós gostaríamos de agradecer a tua participação, né, nesse programa de estreia do programa HCast e deixar um espaço para você fazer o seu comentário final. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, né, Frank? Pela oportunidade, pelo espaço que você me deu de contar a minha história, uma parte da história. Alguns conhecem um pouco mais, alguns um pouco menos, né? Mas como a gente tem bastante conhecido aqui na cidade, muitos amigos, alguns não sabem, sabe de alguns times, mas não sabe de outros, sabe de algum título, não sabe de outro, então é interessante saber, e nada melhor que um canal assim, onde as pessoas têm confiança e costumam assistir, costumam olhar, costumam ler, que nem tu tem o teu canal, né? Então é interessante. Eu agradeço muito pela oportunidade e erros acontecem, né, Frank? Às vezes a gente fala uma coisinha a mais ou a menos, mas a ideia sempre é colocar tem uma história rica no futebol e é importante que as pessoas fiquem sabendo, né, dessa tua trajetória, porque é uma profissão que não é fácil, né? Não é fácil, não. É muito disputada, né? Você passou numa peneira de 950 entre 5. É verdade. Né? E ficou 22 anos peleando aí nos campos nos campos enlameados do gauchão, né? Mas esse tipo de campo, né? E agora eu convido vocês para a próxima segunda-feira, às 19h30, acompanhar a segunda edição do HCast. Tenham todos uma boa noite.